Meu nome é Zan Mustaki, sou pediatra, geneticista e trabalho há 40 anos com um modelo de deficiência, um modelo muito específico. Eu trabalho com síndrome de Down. Entretanto, por ser geneticista, a gente acaba abordando toda a condição que evoca qualquer modelo de deficiência. Termo esse que me incomoda muito. Por que me incomoda? Porque deficiência já põe restrições. Qual é a terminologia que eu prefiro? Comprometimento. Comprometimento pesa menos que deficiência. Porque o indivíduo que tem uma deficiência intelectual, né, é diferente que o indivíduo que tem um comprometimento intelectual. Porque o pai que diz que o filho dele tem uma deficiência, ele já entra no padrão preconceituoso. Enquanto que um pai que diz que o filho dele tem um comprometimento intelectual, quem ouve essa resposta se indaga: o que será que o filho dele tem? E isso abre uma porta no sentido de capacitação. Então, eu vou tentar me capacitar e reconhecer o que o filho daquele indivíduo tem. Então, eu vou tentar abordar com vocês uma experiência de 40 anos, como eu coloquei, de um pediatra que acompanhou pacientes com comprometimentos. Quais são alguns dos modelos que eu sinto importante traduzir primariamente? Todo mundo se preocupa, principalmente em momentos políticos próximos a eleições, tal qual nós passamos bianualmente. Uma vez é prefeito e vereador, outra vez são governadores, senadores e deputados. Todos, sem exceção, discutem educação e saúde. E aí nasce a grande incógnita. Por que eu coloco como uma grande incógnita? Eu diria talvez um despreparo desses candidatos. Um país que se preocupa com saúde e educação, que é o que é colocado de uma forma constante, esta cultura está errada, porque antes da saúde eu tenho que ter educação. Não tenho nem dúvida disso. Entretanto, antes da educação, eu tenho que ter um alicerce prudentíssimo, importantíssimo, que chama-se nutrição. O elemento que não come não tem capacidades metabólicas, proteicas suficientes para aprender. Portanto, ele não tem como ser educado. Ora, se ele não aprende em contexto de higienização. Se ele não se educa, ele não vai ter saúde. Consequentemente, o primeiro modelo é um modelo nutricional, depois é um modelo educacional e por último é de saúde. Bom, isso eu queria deixar como um preâmbulo para que vocês pensem muito, porque me preocupa muito a pirâmide nutricional que nós usamos como um modelo que é dito como, entre aspas, verdadeiro ideal. Lembre-se que a nossa pirâmide, tal qual referenciado, a base dela só tem carboidrato, só tem pão, farinha, macarrão, bolacha, biscoito, e a contingências vinculadas com abordagens nutricionais, que eu chamo de neuronutrição, nutrição do cérebro, zero. Imaginemos que o cérebro, ao contrário do que é colocado de uma forma habitual, ele é o órgão que tem maior concentração de gordura. Proporcionalmente, o cérebro é um órgão gorduroso, mas é uma gordura especial. Gordura essa que temos acesso via nutricional, a partir do aleitamento materno. Então eu tenho que trabalhar isso a partir da mãe, daquela senhora que está grávida, da gestante, depois
no momento de aleitamento. Eu tenho que nutrir essa gestante de uma forma ideal para que ela tenha esse produto lácteo maior e possa, dentro do contingente nutricional para o seu filho, via seio materno. A amamentação é fundamental. Eu diria que a coisa mais importante da nossa nutrição primária é a nutrição via leite materno. Nós sabemos que crianças que não mamam no leite materno não respondem nem sequer à imunização adequadamente. Então, vamos lá. Vamos voltar a falar da condição nutricional. Esse indivíduo tem que se nutrir com peixes, ovos, que talvez são as duas coisas de melhor aporte e mais barato. Comer ovo e comer sardinha é o que dá um contingente de base fundamental para um futuro indivíduo com potenciais intelectuais. Então, eu quero frisar que é coisa fácil, economicamente viável, nesse país que está em crescimento progressivo para qualquer momento do seu momento social. Tá? Vamos lá. Esse indivíduo nasce e vai no peito. O peito da mãe que comeu ovo e comeu sardinha já está repleto dessa proteína que vai nutrir o cérebro do seu bebê. Ótimo. Então esse bebê pode nascer um bebê comum, não normal. Nós não somos pessoas normais, nós somos pessoas comuns. Aí eu vou usar terminologia, porque eu vejo que a terminologia é muito importante, porque o indivíduo que não é normal é anormal, portanto isso é pejorativo. O indivíduo que não é comum é incomum. Ora, de repente ser comum pode até fazer com que nós sejamos incomodados por sermos comuns. Mas nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas normais. Então a pessoa que não é comum, ela é incomum, o que não é tão pejorativo quanto anormal. Então veja que a terminologia, de novo, é algo muito importante. Como lhes disse, eu sendo pediatra, eu vejo pessoas comuns e pessoas incomuns. As pessoas incomuns podem apresentar aquilo que a gente chama de eventos associados com vários sinais e sintomas que convergem para o mesmo quadro. Isso significa, vou dar um exemplo, se eu tenho dor de cabeça, se eu tenho congestão nasal, se eu estou com tosse e eu estou com dor no corpo, e o meu vizinho está com o nariz congesto, está espirrando e está com febre, e o outro está com tosse e dor no corpo, todos temos um estado gripal, a gente chama de síndrome gripal, que são sinais que convergem para uma mesma coisa. Isto é a tradução de uma síndrome. Síndrome não é, portanto, algo relacionado com comprometimento intelectual. Síndrome é uma associação de sinais e sintomas que já foi descrita similar em outros, convergentes como o mesmo diagnóstico. Então, nós vamos falar de eventos clínicos, que nós vamos chamar de síndromes, porque eles se convergem. Então, nós temos N síndromes diferentes, N fatores de sinais clínicos que convergem para determinados nomes. Nomes de síndromes. E nomes habitualmente são nomes de pessoas que foram homenageadas porque foram as primeiras que descreveram tais sinais e sintomas. Como eu lhes disse, a síndrome que eu mais trabalho é a síndrome de Down. Mas a gente tem uma série de outras síndromes. E o que eu quero abordar não é a síndrome de Down, são os indivíduos, entre aspas, que apresentam síndromes clínicas que são conhecidas como síndrome de determinantes genéticos. Portanto, considerando síndromes de forma geral, eu preciso lembrar que não é só um processo com determinante genético. Existem fatores ambientais, tais quais uso de medicamentos durante a gestação, ou indivíduos que fazem uso de drogas, ou incidências de substratos químicos no corpo que a gente nem sequer sabe que potencialmente pode lesar o corpo, ou qualquer fator ambiental que pode comprometer o desenvolvimento de um embrião. Enfim, são vários fatores que podem gerar síndromes previamente conhecidas. Ou então, o indivíduo pode nascer comum e sofrer uma falta de oxigenação.
A gente chama isso, de forma geral, como síndrome hipóxico-isquêmico. De forma mais leiga, é também conhecido como paralisia cerebral. Bom, vamos pegar esses indivíduos todos e acompanhá-los. O que a gente quer? Primeiro é nutri-los e depois educá-los. Lembra que a questão de saúde é futuro. Pensando em educação, que é hoje nosso ponto mais importante. Bom, eu preciso educar um grupo de indivíduos que potencialmente apresentam algum determinante malformativo que compromete o estado físico dele ou sensorial, auditivo, visual, motor, psíquico ou até intelectual ou múltiplas deficiências. Ora, então eu preciso saber o que esse indivíduo tem como comprometimento para elaborar a melhor metodologia de ensiná-lo. Ensinar é uma coisa muito difícil. E quando eu me refiro ou me reporto a ensinar alguém que tenha uma determinada síndrome, eu preciso lembrar que nós temos mais que 4.000 síndromes diferentes. Se eu tenho mais que 4.000 síndromes diferentes, eu como geneticista, eu francamente não sei de cor essas 4.000. Eu preciso consultar uma literatura que tenha um referencial que me ajude a me orientar para fazer esse diagnóstico. Portanto, muitas vezes o diagnóstico ele só passa a ser importante para o médico para fazer o aconselhamento genético do familiar. O que eu quis dizer com isso? Qual é o risco do mesmo evento acontecer na próxima prole do mesmo casal? Isso significa, o casal já teve um filho com algum problema, né? Ele quer ter outro filho, ele precisa saber qual é o risco de recorrer à mesma coisa. É para isso que precisa do diagnóstico. Eu não preciso do diagnóstico para elaborar um modelo educacional. Eu não preciso saber o nome daquilo que o meu aluno tem para poder pensar em como vou programar o modelo de capacitação suposto e proposto a ele. Mas eu preciso conhecer algumas coisas. Se esse indivíduo tem uma deficiência visual, não adianta eu ter a melhor professora ou a melhor caligrafia desse planeta num quadro negro, que é o quadro negro da educação desse país, né? Com uma letra muito bonita, com 10 alunos cegos. Adianta? Não. Eu preciso apropriar, né, da condição que esse indivíduo com a diminuição da acuidade visual, não precisa ser cego. Cego a gente fala de amaurose, é um termo técnico. Mas vamos chamar de cego. Ele precisa ser amaurótico, não precisa ser cego completamente. Precisa ter uma redução da acuidade visual, ele precisa de vez em quando de ter um facilitador, lentes ou um equipamento, ou então libras. Ou então libras para quem não ouve. Enfim, eu preciso ter condição de oferecer um mecanismo para favorecer o aprendizado. Então eu preciso conhecer limites que eu percebo e que aí sim o médico pode auxiliar o professor dizendo não o nome da síndrome, que o nome da síndrome não adianta para nós como professor, né? Me adianta saber o que esse indivíduo tem de limites que eu possa favorecê-lo. Porque conhecer o limite é saber abrir portas para capacitação. Então, o mais importante, portanto, não é ter o alicerce do limite e restringi-lo, mas ter o alicerce do limite para saber como dar oportunidade, como oportunizá-lo. Aliás, falando em oportunidade, por que você é professor, por que o outro é engenheiro, por que o outro é advogado, por que eu sou médico? Porque nós tivemos um presidente da República que foi um indivíduo que trabalhava com um braçal. Ele foi o presidente da República. Todos nós somos o que somos por questões de oportunidade. Primeira oportunidade, depois nós seguimos dentro das oportunidades concedidas
oferecidas, nós seguimos nossos trajetos e construímos em cima da oportunidade. Então eu preciso elaborar o modelo de oportunidade para que esse indivíduo possa construir em cima disso. E falando em construção, eu preciso me relembrar muito bem de que todos temos um objetivo como professores: construir um elemento com capacitação, com aprendizados e modelos de capacitação, para que ele possa ser alguém mais do que ele é hoje. Vamos tentar observar melhor esta abordagem. Eu vou pegar uma criança, né, e ninguém sabe o que ela vai ser depois. Um indivíduo que tem qualquer modelo de síndrome, mas que tem uma disfunção intelectual, um comprometimento intelectual. Eu costumo dizer o seguinte: habitualmente, quem dá aula é uma fessora. Por que é a fessora e não um fessor logo nos primeiros anos de escola? Me perdoem os fessores, né? Mas a grande maioria das vezes é uma fessora. E todo mundo me responde: porque ela tem mais evidências de maternidade, de envolvimento de mamãe. Ser mamãe é mais fácil ser professora? Não. Eu brinco dizendo assim: a professora é professora porque ela fala muito e, como toda mulher, fala pelos cotovelos. Ora, e para quem aprende ouvindo, quem não tem uma diminuição da acuidade auditiva, o melhor método que tem é ouvir. Porque nós temos receptores no nosso cérebro de áreas competentes a aprendizado auditivo muito grande. Por outro lado, nós temos áreas competentes a aprendizado visual muito grande. Eu vou dar uma enfatizada no modelo. O indivíduo com síndrome de Down, ele não é surdo, ele não tem problema de audição, mas ele aprende muito mais vendo do que ouvindo. Portanto, se a professora ficar o ano inteiro falando, esse indivíduo no fim do ano, como resultado de capacitação, vai ser menos do que 5%, menos do que 50%. Por quê? Porque a professora errou. Eu não quero dizer que você é culpado por ter errado. Você tentou. Nós, como professores, temos que lembrarmos de uma coisa: o verbo professorar inibe muito a atitude do professor, porque impõe a ele um conhecimento, um domínio de algo que extrapola a verdade. A gente não tem domínio de todas as questões, e o verbo professorar praticamente nos impõe isso. Então, quando alguém pergunta ao professor alguma coisa e ele não sabe como responder, curiosamente, ele não peita dizer assim: eu não sei. Ele dá uma escorregada e ele foge da resposta. É muito melhor eu dizer assim: olha, eu não sei, mas vamos procurar a resposta junto, vamos crescer junto, porque eu preciso aprender assim como você também. Então, o intuito é saber que todos nós temos que crescer concomitantemente. Ora, o indivíduo com síndrome de Down não aprende bem ouvindo, mas aprende bem vendo. Então, esse professor tem que saber que esse indivíduo tem uma capacidade de habilitação muito mais visual do que auditiva. E todas as crianças vão aprender juntamente com modelo auditivo e visual. Isto vai ampliar a capacidade de aprendizado de todos. Eu não quero pensar esse indivíduo, tirá-lo do contexto. Ele tem que estar no contexto como um todo. Ele não pode estar isolado. Ele não pode estar separado. Ele tem que estar com todos, porque todos vão aprender juntos. E principalmente, o aluno comum que estiver numa sala onde tenha qualquer modelo de deficiência, ele vai aprender de uma forma muito diferente daquilo que eu aprendi, por exemplo. Eu não tive a oportunidade de ter alguém na escola negro. Eu não tive a oportunidade de ter alguém na minha sala de aula como cadeirante. Eu não tive um indivíduo com restrições de habilitação auditiva, visual. Isso não me deu a oportunidade de conhecê-lo, de conviver e de crescer. Eu não tive a oportunidade de conviver com alguém com deficiência intelectual. Então, isso não me deu oportunidades. Eu lhe disse antes,
que a oportunidade é fundamental. Então eu preciso ter todas essas oportunidades. Então quem cresce junto com o indivíduo que apresenta uma deficiência na sala de aula é, além do professor, toda a turma dele. Então isso é importantíssimo saber. E ainda mais, é reconhecer que nós não vamos conseguir incluir esse indivíduo dentro de um contexto tal quanto a nossa expectativa de inclusão o é. Porque a saúde conseguiu conquistar um modelo de habilitação, de cuidados específicos, depois de 40 anos de atenção à saúde de pessoas com alguma determinada síndrome. Depois de 40 anos, nós conseguimos elaborar modelos de prevenção, modelos de protocolos específicos para a grande maioria das síndromes. Mas demorou 40 anos. Por que a saúde quer resolver isso em 2, 5, 10 anos? Ei, nós da questão vinculada com a saúde, sempre tentamos fazer tudo para melhorar a saúde. Com certeza, nós erramos muito. Ninguém, em momento nenhum, tentou fazer alguma coisa no intuito de prejudicar o seu paciente, no intuito de não favorecer a questão de saúde. Mas aconteceu muitas vezes de incidentes, de erros, porque nós não estávamos preparados. Nós vamos errar 2 vezes jamais. Ora, nós como professores temos também o direito de errar, mas no intuito de construir uma capacitação, uma melhora do contexto. Eu vou dar alguns modelos muito interessantes de diferenciação de como eu posso ensinar um indivíduo a aprender algumas coisas relativamente fáceis. Por exemplo, nós temos padrões educacionais, culturais, cognitivos de relações. Por exemplo, se eu falar em cores e temperatura, que temperatura está relacionada com que cor? Vamos dar um exemplo. Vermelho, que temperatura que é? Claro, acertou. Quente. Legal. E se eu falar em frio, que cor será? Isso, azul. Muito bom. E se eu falar em gelado? É o branco. Ótimo. Agora vamos lá. O vermelho é quente. O branco é gelado. Que cor seria a cor-de-rosa? Perdão, como seria a cor-de-rosa? Eu vou juntar o vermelho com o gelado. Então, o que eu peguei? Vermelho com o branco. Deu o quê? A cor-de-rosa. A cor-de-rosa é morno. Então, eu tenho uma habilitação pessoal que eu construí a partir de modelos sociais. Vamos ver mais umas coisas, em termos dessas cores mais importantes. Direita e esquerda. Esquerda, que cor que é? Sempre é vermelho. Com uma única rara exceção de um erro de um modelo dos audiólogos, quando eles determinam que a orelha esquerda é azul ou verde e a orelha direita para eles é vermelha. É errado. É uma falta de uma habilidade cognitiva de quem elaborou isso. Porque vermelho sempre é quente e sempre é esquerda. Isso é habilidade cognitiva. Como é que a gente termina isso? Vamos lá. Lembra da pia da sua casa que tem 2 registros onde sai água? Legal. Um registro tem um ponto vermelho e outro registro tem um ponto azul ou branco. O ponto vermelho, que lado que está? Do lado esquerdo, claro. Por quê? Porque é o quente à esquerda. O vermelho é atenção, cuidado, fogo, quente, incêndio. Tudo vinculado com atenção, com perigo. Isso é vermelho. Ora, o partido vermelho, que partido que é? Da esquerda. Ora, eu não quero pejorativar nada, mas eu quero enfatizar que o vermelho cognitivamente é a esquerda. E o azul ou o verde é a abertura.
é a clareza, é a transparência. Então, ele passa a ser entendido como o lado direito. Muito bom. Eu vou falar de eventos e eu quero que o meu aluno me fale de cores, ou o contrário. Então, lá, como é que eu ensino para um cego a cor marrom? Eu faço ele tocar a terra. Mas, a terra pode ser um barro de outra cor, um barro mais escuro, um barro vermelho, Não, a terra no tato é uma pré-definição que é marrom. Muito bom. Como é que eu ensino a cor verde para um cego? Verde, universalmente, é planta. Então, vamos lá, eu vou tocar numa pétala de uma rosa, numa rosa. A rosa, todos nós vemos que não é verde. Entretanto, cognitivamente, a textura de uma planta é determinante como sendo verde. Então, qualquer que seja a planta, esse indivíduo fecha os olhos, tocou numa planta, num vegetal que seja, aquilo é verde para o indivíduo com cegueira, com amaurose. E assim por diante eu vou construindo o modelo de capacitação. Então, se o modelo de capacitação está relacionado, por exemplo, com sons, com timbres, com música, legal. Então lá, os sons musicais, as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Legal. Eu quero vincular isto com o meu filho. Eu quero dar um nome para ele. Eu não tenho nomes de natureza, sol, lua, estrela, enfim, coisas da natureza que eu determino o nome de filhos. Muito bem, eu quero dar nome de um filho meu com uma nota musical que seja. Mas eu vou caracterizar uma coisa para vocês. Meu filho é baixinho e gordo. Vamos lá, qual seria o nome dele? Dentro das notas musicais. Claro, você já aprendeu. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Dó é baixinho e gordo. Muito bom. E se eu quiser caracterizar que meu filho é alto e magro? Ora, Si. Si é alto e magro. Então, eu vou usar modelos sociais, modelos que o meu aluno gosta de, por exemplo, música, e ensiná-lo isso. Ou então, lembrar daquela música... não quero fazer propaganda, mas é da Xuxa. A de amor, B de baixinho, e assim por diante. Ele vai relacionar música com as letras. E eu vou usar instrumentos do meu cotidiano, do cotidiano da vida do meu aluno, para poder construir um modelo de capacitação. Bom, visto que isso é possível, eu preciso abrir portas. Eu preciso saber qual é a deficiência que ele tem. Se é auditiva, se é visual, se é intelectual, se é física. E é claro que falando em deficiência física, sem dúvida nenhuma, é uma questão arquitetônica. É uma questão arquitetônica que o nosso país, as nossas cidades, os nossos estados, todos estão não preparados, mas voltados a enxergar a necessidade de melhora desta, eu diria, desse favorecimento de acessibilidade. Relembrando o modelo das cores, eu acredito que existe um modelo que pode ajudar também o professor muito bem na relação da vida diária de qualquer um de nós. Quando a gente olha um farol, né, a gente faz um belo reconhecimento de farol, que eu quero chamar o sinaleiro, né? Algum lugar chamam de farol, outro chamam de sinaleiro, outro chamam de semáforo, né? Qualquer um dos três, eu não sei de onde vocês são, então, para vocês saberem do que eu estou falando. Aquele verde, amarelo e vermelho. Todos nós sabemos claramente que, habitualmente, o verde está em que lugar? Em cima, o amarelo no meio e o vermelho embaixo. É isso? Ou é o contrário? Não, é isso. O vermelho embaixo. Ora, esquecendo essa sequência de localização, vamos imaginar um semáforo triangular.
onde cada um dos pontos pode rodar, né? E as cores sejam, prestem bem atenção, marrom, roxo e violeta. Vamos lá, mudei as cores, hein? Marrom, roxo, violeta, ou violeta, marrom, roxo, ou roxo, violeta e marrom, ou, enfim, a sequência não tem mais a lógica primária. E que nós vamos passear por uma nave em uma outra galáxia. Vamos viajar a 10 milhões de anos de luz em segundos. 1, 2. Em 2 segundos, nós estamos a 100 milhões de anos-luz da Terra. É muito longe. É uma galáxia que eu nem imagino onde possa ser. Mas nós estamos numa nave e, de repente, nós nos vemos numa situação onde tem naves múltiplas que passam de um fluxo de um lado para o outro, né? E tem algo que se assemelha com o nosso sinaleiro, semáforo. Só que é um triângulo, aquele que eu disse para vocês. E as cores são violeta, marrom e roxo. Ou roxo, violeta e marrom. E vai rodando. E a gente vê que todo mundo está parado do nosso lado e os outros indo de lá para cá. Bom, isso faz uma correlação nítida com o nosso trânsito. Bom, então nós paramos, ou nós vamos à frente. Com qual das 3 cores você pararia? Ou com qual das 3 cores você iria em frente? É uma pergunta um tanto quanto difícil, porque eu estou com a cor marrom, roxo e violeta. Quais dessas cores nós pararíamos? Isto é uma questão de uso de habilidade cognitiva. O que é essa famosa habilidade cognitiva? É uma tradução muito simplória, no sentido de dizer o seguinte: a resposta mais frequente será a resposta cognitiva. Então, se você tem uma sala de aula com 40 alunos, põe essa pergunta, né? E veja qual vai ser a resposta. Você vai ter uma resposta X, Y e Z. A resposta mais frequente é traduzida com a resposta mais cognitiva, portanto, a resposta mais esperada. Isto é habilidade cognitiva. Quer dizer que quem não respondeu adequadamente ou cognitivamente não tem cognição? Tem, claro que tem. Só que a habilidade cognitiva dele é diferente porque os modelos que ele teve ao longo da sua vida geraram informações que não foram similares à grande maioria da população. Isto é determinante de habilidade cognitiva. E eu tenho, para ter uma melhor habilidade cognitiva, tenho modelos nutricionais para isso, tenho modelos de alimento que favorece isso. E eu vou ver e observar isso em populações historicamente bem definidas. Eu tenho grandes conquistadores pelo mundo, tá? Eu tenho gregos, romanos, eu tenho egípcios, eu tenho sírios, eu tenho, vikings, eu tenho chineses, japoneses, eu tenho mais tardiamente os portugueses, os espanhóis. Todos eles viviam em litoral. Eles eram grandes conquistadores via marítima, portanto se alimentavam de um produto do mar que é peixe. Lembra que eu falei para vocês da sardinha? Dentro da sardinha é a mais importante delas, mas tem uma série de outros peixes que se alimentam de quê? Se alimentam de algas. Então, o peixe que come alga, ele come um determinado produto que chama-se DHA, que constrói uma gordura especial que tem no cérebro. Vou abrir um parênteses para vocês, muito importante, que a gordura do pato também tem essa gordura especial, a gordura da pele do pato, e a pele do peixe é muito importante, referenciando-se aquilo que os nossos avós falavam,
come peixe, que peixe dá muito fosfato, dá memória, inteligência. Ah, legal. Então, se eu comer o que do peixe? A pele do peixe. É na pele do peixe que tem maior concentração de fosfato. Ora, então eu tenho que também saber ensinar a alimentar. Se a escola oferece um alimento, se existe um lanche, uma merenda escolar não deve ser de bolacha, biscoito, macarrão, pão, arroz. Uma merenda escolar tem que ter ovo, peixe, tá? Que são as bases fundamentais da neuronutrição. É barato. Exija do seu governo, do seu município, que dê nutrição intelectual para o teu aluno, porque ele precisa aprender, e para aprender ele precisa se alimentar o cérebro. Ora, então nós vamos ter povos diferenciados, nós vamos ver que os orientais, eu me lembro muito bem, que quando a gente fazia vestibular e vinha um oriental na sala de aula, a gente olhava e falava assim, minha Nossa Senhora, uma vaga a menos. E todo mundo dizia assim, porque eles são mais inteligentes. Não, eles não são mais inteligentes, eles têm mais memória. E a memória é traçada a partir de uma alimentação neurocognitiva. E melhora a habilidade cognitiva desse indivíduo, porque tem memória muito mais habilitavelmente tirada e puxada e trazida à tona. A memória é coisa que você tem vivenciado e armazenado. Você tem que ter um potencial facilitador de retirar essa informação e trazer à tona o mais rápido possível. Isso é memória. Isso caracteriza a habilitação cognitiva. Quem tem mais facilmente a habilidade de memória daquilo que ele vivenciou, ele tem cognição. Ora, lembra que nós falamos da cognição? Daquele teste que você vai fazer com seus alunos em sala de aula? É isso. Uau, então é fácil. Eu nutro o meu pessoal, eu faço que ele tenha habilidade nutritiva, habilidade de cognição, e eu resolvo o meu processo. Lembrando que depende tudo de uma questão de oportunidades. E eu vou ter oportunidade, então, de saber como melhor ensinar meu aluno, ter consciência que eu poderei errar com o intuito de acertar e construir sempre uma melhor condição de capacitação dos meus alunos. Não espere uma resposta imediata de aquilo que nós estamos exigindo hoje da inclusão. Inclusão não é colocar o indivíduo na sala de aula. Inclusão é fazer com que ele participe do cotidiano. É fazer com que ele traga informação para a gente, divida, e nós passamos, quando eu falo em dividir, é compartilhar. Eu vejo que desta forma, compartilhando, crescendo junto, nós vamos fazer com que a sociedade tenha um futuro ideal modelo de inclusão. Isso não vai ser em 5, 10 anos. Isso vai demorar, oxalá, o menos possível. Mas lembre que em saúde isso demorou 30 a 40 anos. Espero que isso não aconteça em termos de educação, porque a educação já tem um modelo prévio da saúde. Então, quando já tem um modelo anterior, eu já sei que eu posso errar sem me inibir por isso. Então, eu como professor, eu posso dizer que não sei, mas eu posso querer compartilhar e dividir, crescer junto. Ótimo. Assim que você vai ser o melhor professor, não tendo tido a oportunidade de fazer cursos de especialização em inclusão, porque isso não existe. Cada povo, cada cultura tem o seu modelo de inclusão ideal para aquele povo, para aquele momento, para aquela idade. Acredite que isso é possível e vamos crescer todos juntos. Eu gostaria de aproveitar e trazer a questão de nutrição, neuronutrição, que é a nutrição cerebral, para o teu filho. Talvez seja uma oportunidade da gente poder bater um papo muito breve sobre como você pode alimentar o teu filho melhor, de uma forma barata, eficaz e rápida. Então, eu já falei para vocês da sardinha e já falei do ovo. Mas Zé, vou dar só sardinha. Zé, eu posso dar sardinha enlatada? Você pode dar sardinha enlatada desde que você mude as marcas. Você pode dar atum também. Então, sardinha, atum, cavala, cavalinha e porquinho. São 3 peixes muito bons que têm
o ômega 3, tem DHA, tem a condição nutricional que vai favorecer. Eu vou pegar, por exemplo, pato. Pato é uma coisa muito cara, né? Mais cara que frango, bem mais cara. Como é que eu proponho fazer isso? Você compra um pato por mês, você põe para cozinhar, separa a gordura desse pato, que fica no sobrenadante da panela. Depois essa gordura você vai temperar do jeito que você gosta de temperar em casa. Faça cubinhos de gelo dessa gordura temperada. E é essa gordura temperada que vai temperar toda a comida da família toda. A partir dos cubinhos de gelo que você fez. Você vai usar isso como tempero para arroz, feijão, macarrão, sopa, para tudo. Está guardando no congelador. E todo dia você tira um cubinho daquele. Um pato dá de mais ou menos 30 a 45 cubinhos de gelo. Usa um cubinho de gelo por dia para temperar a comida do teu filho, da família toda. A outra coisa que é muito importante é ter um hábito, talvez introduzir algo que não é tão barato, mas é mais barato que feijão, que chama-se grão de bico, que é um alimento essencial. Cozinhe grão de bico assim como você cozinhou o seu feijão. Ah, mas meu filho não gosta de grão de bico. Então pega o grão de bico, bata no liquidificador com um pouquinho do feijão que você já fez separado e engrosse o caldo do feijão com o grão de bico batido com o feijão. Olha, então você vai engrossar isso. Então ele vai comer o feijão tranquilamente com o grão de bico. Muito bom. Zan, quanto de ovo eu preciso dar para o meu filho? Um ovo por dia. Mas ovo não dá colesterol? Não. Essa história de ovo aumentar o colesterol é história para boi dormir. Por favor. Ovo cozido, ovo que dá colesterol é ovo frito. Claro, por quê? Por causa da gordura, que a gente fala de saturação. Aí não pode. Mas se você cozinhar ou fritar o ovo na gordura do pato, já vai diminuir esse risco. Então você pode fazer isso também. Vamos lá. O que mais eu devo dar para o meu filho? Você deve dar para o teu filho algo muito curioso, além do grão de bico que eu falei para vocês. Grão de bico, lembra que é uma comida árabe, que chama-se hummus, que é uma pasta de grão de bico. Você não precisa fazer isso. Pega o grão de bico e põe, como eu lhe falei, como engrossante de caldo de feijão. Lembre que feijão, grão de bico, todos os grãos tem que ser colocado na água da noite para o dia, porque aí eles perdem uma coisa que se chama fitatos, que inibe a absorção do zinco, que é um microelemento muito importante. Zinco e cobre são muito, muito importantes no crescimento neuronal. Vamos lá. Então, o que mais eu preciso dar? Eu preciso dar também couve-flor e berinjela, ou berinjela. Curiosamente, esses dois produtos são suplementos de uma coisa que você vai assustar. Do quê? De nicotina. Uau! Será que eu vou fazer teu filho fumar? Não, claro. Ele vai fazer o quê? Vai usar nicotina. Como? Por aonde? Comendo o quê? Já falei. Couve-flor e berinjela. Berinjela e couve-flor lhe oferecem uma quantidade grande de nicotina que são neurosensores. São neuroreceptores que vão atuar, receptores nicotínicos que existem no sistema nervoso central. Quem conhece neurofisiologia sabe que receptor nicotínico é muito importante para a habilitação de memória rápida, para facilitar essa conexão de puxar essa memória. Muito bom. A outra coisa é o abacate, que tem muita luteína. Luteína é um carotenoide, é uma coisa parecida com cenoura e parecida com abóbora, que me favorece muito a cuidado visual. Lembra que eu aprendo ouvindo e vendo? Ora, então eu vou dar abacate para meu filho. Ah, mas meu filho não gosta de abacate. Então eu pego um pouquinho, uma colher do abacate, bato no liquidificador, naquela mistura que nós preparamos, o engrossante do feijão. Como é que foi mesmo? Abacate, grão de bico e uma conchinha de feijão junto. Bato no liquidificador e põe tudo no caldo para engrossar o feijão. Pronto. Além disso, de possível, sempre que possível, frutas vermelhas silvestres, que são morango, amora, framboesa, essas coisas. E quando eu não tenho, porque é mais caro, não tem problema não, compra uma geleia que tem isso. E pega a geleia e põe dentro do iogurte natural.
bato no liquidificador, ou põe dentro da água, bate no liquidificador e faz suco daquilo, com a geleia. Então você tem acesso a isso e não é caro. Reduza carboidrato. Não me dê nenhuma bolacha recheada, por favor. Biscoito, bolacha recheada é veneno. Esse recheio é gordura trans. Pode ser saboroso, gente, mas é veneno. O que eu posso dar para o meu filho para o lanche? Fruta. Mas ele não vai gostar de fruta. Dá fruta seca. Damasco. Eu tenho muita fruta seca no comércio. Eu tenho pera seca. Eu tenho banana seca. Eu tenho banana desidratada. Eu tenho uva passa. Eu tenho muita coisa seca. E oleaginosas. O que são oleaginosas? São aquelas sementes. Mas é caro. Peraí, é caro se comer demais. Mas eu estou pedindo para você dar uma semente de castanha do Pará por dia. Mas ele não mastiga, tritura na comida dele. Mistura com a farinha. Bom, vamos lá. Então, vamos dar uma noz por semana. Uma noz por semana custa muito mais barato que o seu cigarro, que a tua coca, que o teu refrigerante, né? Ou que o teu dinheiro que você joga fora para qualquer outra porcaria por aí, do dia a dia. Pense bem antes de gastar dinheiro em supérfluos. Eu vou comer no McDonald's. Tá bom, você vai comer no McDonald's? Então pega um peixe, pega um frango, e não uma carne, muito melhor um peixe do McDonald's. Estou fazendo propaganda, eu sei disso. Mas nesses, como é que chama? Free foods, essas comidas aí que você compra aí no delivery da vida, procure escolher. Vou comer uma pizza. Não esqueça que você tem uma pizza que tem, por exemplo, com a LIT. A LIT é uma das forças nutricionais que se assemelham a, por exemplo, a sardinha. Mas eu não posso comer tanto a LIT porque a LIT é muito salgado. Concordo. Mas eu posso comer por uma pizza de atum. Então, eu tenho que misturar, tenho que tentar pensar em favorecer frutas, legumes, verdura, peixe e ovos. São o grande segredo que você pode oferecer para o teu filho de uma forma de baixo custo e de um ótimo evento nutricional neuronutritivo. Tenta fazer isso. Tire refrigerante, dê suco natural. Nunca me dê suco de caixinha. Pelo amor de Deus, suco de caixinha é veneno. Porque é cheio de açúcar, cheio de porcaria, de substâncias que são conservantes. Assim como eu lhe disse, quando você quiser oferecer sardinha enlatada, você pode oferecer também atum enlatado. Mas lembra que eu lhe disse que mude as marcas. Por que mudar as marcas? Porque cada marca costuma ter seus conservantes mantidos. E se você mantiver a mesma marca, você vai ser fiel àquele conservante, àquela marca. Isso é péssimo. Seja infiel para a indústria alimentícia. Varie as marcas, que você vai variar a possibilidade de contaminação de produtos específicos. Então, faça a mesma coisa com atum e sardinha. Varie as marcas, latas. Então, uma semana você usa uma lata de sardinha, na outra semana, se for lata de atum, na outra semana uma outra marca de sardinha, na outra semana, e assim por diante, para toda a sua alimentação. A gente preconiza uma coisa muito curiosa. Vocês não fiquem chateados comigo, não, deixa eu explicar. A gente preconiza comer jovem e ser infiel. Eu preciso explicar isso. Comer jovem significa comer coisas novas. Então, quando você vai comer carne jovem, carne de gado, chama-se vitelo. Quando você vê carne de galinha jovem, chama-se galeto. Quando você vai comer carne de porco jovem, chama-se leitãozinho de leite. E frutas novas, pequenas, em crescimento. Não aquelas grandes, maduras, bonitas. Bonito te chama a atenção. Isso deve ser gostoso. Não. Compra ainda em desenvolvimento. Verduras e legumes ainda em desenvolvimento. Por que jovem? Por que maduro, em maturação, em processo de maturação? Porque tem menos tempo de vida. Quem tem menos tempo de vida tem menos tempo de exposição a poluentes ambientais. Ora, então se eu tenho menos exposição a poluente ambiental, eu tenho menos no meu corpo. Eu preciso lembrar de poluente ambiental de forma geral, que é proibido oferecer fígado de qualquer coisa. Nem de gente, nem de alemão, porque no Nordeste existe um prato que chama-se fígado de alemão, por isso que estou falando isso. Mas nem fígado de frango, nem fígado de gado.
Tá? Por favor, fígado não se come mais. Ah, mas eu já comi muito fígado, que fígado era uma coisa muito importante, muito bom para a saúde, muito bom para a anemia. Era. Por que era? Porque o fígado é um órgão depurador. Isso significa, ele acumula todas as porcarias, todos os poluentes ambientais. O gado, os bichos comem, aquilo acumula aonde? No fígado deles. E você vai lá pegar aquele negócio acumulado, estragado, contaminado, tempera com cebola e come. Não tem sentido. Se quiser fazer isso, tudo bem, você faça. Mas para o teu filho, não. Tá? Então, voltando à questão. Comer jovem é importante. Jovem por quê? Porque tem menos tempo de vida, menos contaminantes ambientais. E ser infiel à indústria. Infiel à contaminação do mesmo agente químico daquela mesma fábrica. Varie. Você vai ter menos risco de acidentes. Vai e vem, nós ouvimos acidentes industriais no comércio. Nós tivemos vários acidentes industriais. Vou falar um de fora do país, para não contaminar ninguém do país, não ficarem chateados comigo. Nós tivemos no Oriente, no Extremo Oriente, na China, um indivíduo que pegou aquele pigmento de fazer aquelas cadeiras brancas de plástico, né, de praia. Aquele pigmento é um pigmento que é branco e ele concentra a cor do leite e faz o leite ficar mais grosso. Ele teve uma engenhosa ideia, ele é engenheiro químico, de colocar aquele produto no leite justamente para aumentar o sabor do leite e o leite ficar mais grosso. Ora, toda mãe quer que o leite seja grosso e mais saboroso. Então, a fábrica que fez aquele leite com aquela engenhosa química dele começou a explodir em termos de vendas. Todo mundo comprava. Morreram mais de 5.000 crianças com insuficiência renal grave e não sei quantas outras 1.000 crianças ficaram doentes com insuficiência renal que ainda estão vivos sob equipamento e não sei quantos outros ficaram doentes. Morreu quem foi fiel, quem só tomava aquele leite morreu. Aqueles que tinham uma fidelidade questionável, não era tão frequente, estão doentes de insuficiência renal. E os outros podem ter passado desapercebidos. A legislação pegou esse indivíduo. Ele ia ser julgado. Mas como bom chinês, o que ele fez? Se matou. Se morreu. Ora, se fosse do Brasil, o que ia acontecer? Ele abria na outra esquina, no outro dia. Porque a nossa lei, infelizmente, ainda não tem um modelo de punição ideal. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós oferecemos para os nossos filhos. E o cuidado que nós temos com os nossos filhos, nós temos que fazer com que toda essa geração, todos os nossos vizinhos, todos os nossos alunos, todas as nossas crianças tenham uma melhor saúde, né? Que é o produto final do nosso conceito, que foi o nosso tema de educação, que nasceu a partir de uma nutrição. Tá? Obrigado novamente pela pergunta e pela oportunidade. Até logo.